Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, caso ainda não tenha feito isso. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, passando o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se. É só, na sequência, clicar na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter aí a opção para você se inscrever no canal, o botão para você se inscrever no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, no mini índice, mini dólar, depois venho para as ações falando de PTR4, de Vale 3, SUSB3, SLC3, IRBR3, BBAS3, CSAN3, LREN3 e Itaúsa e TSA4. Antes de dar início aqui, informo que nesse domingo vão se encerrar as inscrições para o curso Invista Melhor usando análise técnica comigo, um curso que você vai ter acesso durante um ano, e nesse curso você vai ter acesso também a lives exclusivas comigo durante um ano, no mínimo 2 por mês. Inclusive nesse domingo às 9 da manhã vai ter uma live exclusiva já comigo. Para quem se inscrever até amanhã vai ter acesso já a essa live, para poder participar dessa live, para poder tirar as dúvidas sobre o conteúdo do curso. Isso vai acontecer durante um ano que você tiver acesso a esse curso. Mais detalhes, informações para você se inscrever no curso aqui na parte inferior desse vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link lá, logo à frente da palavra curso. Então, aqui no Ibovespa, no dia de hoje, tivemos uma queda de 5,51%, mas foi um pregão extremamente parado. Nossa, Dalton, mas caiu 5,51% e foi parado. Olha o gráfico de 60 minutos. Primeira hora de pregão, já abriu lá embaixo, que o mercado estava com gap de baixa lá no mini índice. E a gente teve aqui o Ibov na primeira hora de pregão caindo aqui e sem gerar nova mínima. Ou seja, todo o pregão ficou dentro dessa hora aqui, ou seja, ficou de lado o dia inteiro, aí no fechamento do pregão, na última hora de pregão, puxou para baixo. Então, o que seria o caminho aqui mais provável pelo gráfico diário? Ter algum movimento para baixo. Já daria para esperar um movimento para perder essa mínima? No primeiro momento eu não esperaria esse movimento, por conta da queda, já do tamanho do movimento de queda no gráfico semanal e também pela força que foi apresentada nesses 3 últimos pregões. Seria interessante ver o Ibovespa, logicamente, se sustentar acima da mínima do pregão de ontem, pregão de quinta-feira, e logicamente melhor ainda se ficasse acima da média móvel exponencial de 13 períodos, que não conseguiu. Então temos um sinal de baixa a favor da tendência de baixa de curto prazo, de médio prazo do índice Bovespa, aumentando a probabilidade de se ter um movimento para baixo, de testar de novo a região de 72 mil pontos a 70 mil pontos, que é aquela região importante lá do gráfico mensal do Ibov. Na semana, a alta foi de 1,75%, ou seja, já estava com a alta melhor do que isso aqui, mas enfim, deu uma aliviada na alta por conta do pregão de hoje. Essa alta, se olharmos aqui no gráfico semanal, tem já uma sinalização de fundo? Não, só temos uma quebra de uma sequência de 4 semanas caindo. Então, dentro de uma tendência de baixo, semana de alta ainda fica com a expectativa de poder ter algo para baixo. Vai ser muito importante o pregão da segunda-feira. Primeiramente, Ibov perdendo essa mínima aqui, aumenta a chance de ter uma chance de ter um movimento um pouco maior para baixo. Aqui no gráfico diário, o principal suporte mesmo aqui eu vejo ali na faixa dos 68.331 e abaixo disso na faixa 63.569. Aquela região que eu falei de 72 a 70 mil pontos é a região mais de suporte de um prazo maior, é um ponto de referência de um prazo maior. O que vai ser importante no pregão de segunda-feira? Se houver isso aqui na segunda-feira, reverter esse sinal de topo, isso significaria lá no gráfico semanal um sinal de fundo. Aumentaria então a probabilidade de a gente ter um movimento de subida um pouco maior, de se trabalhar um pouco mais em operações na ponta compradora em alguns ativos. Então, ou seja, se o Ibov conseguir romper os 78.846 a partir de segunda-feira, seria algo realmente mais relevante. Enquanto isso não acontecer, o sinal que está aqui no gráfico é de se ter um movimento para baixo. G60, o primeiro indício positivo, a gente pode ver aqui um patamar que fechou abaixo e passou a funcionar como resistência. Primeiro sinal positivo seria abrir aqui e voltar a trabalhar acima desse patamar aqui de 75 mil pontos, arredondando, 74.955, 75 mil pontos. Por outro lado, perdeu essa mínima aqui, a mínima do pregão de hoje, aumentará a probabilidade de ter movimento para baixo, suporte mais próximo no G60 na faixa 72.100 e depois disso na casa dos 71 mil pontos. Seguindo para os futuros, mini índice
no dia de hoje apresentando queda de 5,85%, ainda está dentro aí da última hora de pregão, que deu essa pancada nessa penúltima hora de pregão, agora é a última, está em leve alta depois que o Bovespa fechou, mas se sustentando em cima dessa região aqui de suporte. O Mini Índice também ficou mais travado ali entre as médias o dia inteiro, abriu com gap de baixo, ficou travado aqui entre as médias, tem esse suporte. Enfim, de maneira geral, para o próximo pregão, o que seria interessante em termos de operações na ponta compradora? Abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima, no gráfico de 10 a 85 minutos, acima de 74.880 pontos. Por outro lado, abriu aqui, do jeito que está aqui, olhando para um gráfico de 10 minutos. Então, quando eu falei 74.880, é essa região aqui, ou seja, vem um pouquinho até mais abaixo, vem para cima desse patamar e depois gera sinalização de fundo ascendente, o pivô de alta. Por outro lado, aqui ó, caiu forte em 3 candles, está tentando subir de maneira fraca. Se ocorrer alguma sinalização de topo nessa região aqui, fica mais para se trabalhar na venda ou até mesmo pivô de baixa, dependendo do tamanho do candle para gerar esse pivô de baixa. O ideal seria realmente o que eu ficaria mais, vamos dizer assim, propenso a fazer a venda é de topo descendente em cima desses fundos anteriores que foram rompidos, funcionando aí como resistência para o mini índice. Indo agora para o dólar, no dia de hoje alta de 1,71%, sinal de fundo próximo da média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, sinalização de alta no gráfico diário, G60 já gerando aqui uma tendência nova de alta, com fundo ascendente em cima de um patamar de antigo suporte, resistência e agora suporte, bateu aqui, gerou sinal de alta. Dentro desse contexto aqui, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Se abrir subindo, melhor ainda que aconteça os sinais de alta já acima do nível aqui, que foi bem testado ali na casa dos 512,5. Então seria esse o nível ali de resistência que está testando aqui agora está sendo respeitado. Então, acima desse patamar, mais interessante ainda para se buscar operações de compra de fundo ascendente, na expectativa de ter um retorno do preço lá para casa dos 548,5. Para a operação na ponta vendedora, eu aguardaria algo um pouquinho maior aqui do movimento para depois gerar algum sinal de baixa, seja nessa resistência aqui ou na resistência mais acima, no gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 30 minutos para buscar a operação na ponta vendedora de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou se voltar também para baixo dessa região, abriu forte para baixo e já passou a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo de 5,068, vai ficar mais para se buscar a operação de venda. Seguindo aqui para as ações, PETR4, lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você, deixe seu like, seu joinha aqui, agradeço de imediato, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado, eu agradeço de imediato. Queda de 7,57% na Petro no pregão de hoje, perdeu a mínima ali do pregão anterior com gap de baixa, já abriu aqui embaixo e o pregão ficou basicamente travado, olha, observe o pregão inteiro travado. E, inclusive, falando em termos de swing trade, em termos gerais, não tá fácil a decisão de entrada nesses momentos, mesmo para venda. Por quê? De maneira geral, né? Aqui seria um sinal de topo em cima da média, possibilidade de trabalhar mais na venda na PETR4. Mas se a gente observar no gráfico semanal, a gente tem um sinal de fundo, depois de um movimento muito longo de queda, que chegou num nível importante de preço. Então tem um risco um pouco maior, ou seja, desse movimento para baixo não evoluir tanto num primeiro momento. Então, para quem buscou alguma operação de venda, o stop ficaria num primeiro momento aqui em cima. Ou se após o pregão de segunda-feira não evoluir, já daria para se pensar no stop acima da máxima do pregão de segunda-feira, a partir da terça-feira. Para quem estava comprado, a abertura aqui para baixo gerou um sinal de saída, que é aquela questão, pode não cair tanto, mas gerou um sinal contrário para a sua posição comprada aí de swing trade contra a tendência na PETR4. Petro realmente fica muito mais interessante acima de uma região ali em torno dos R$15 para se buscar operações de compra, ou seja, assim como o Ibovespa, se a Petro reverter esse topo aqui, supera novamente a máxima dessa semana aqui e aumenta a probabilidade de se ter um movimento de recuperação de prazo um pouco até maior para a ação. Mas nesse momento, dentro desse cenário, até olhando para um gráfico intraday, gráfico aqui de 15 minutos, se passar a proporcionar topos descendentes no próximo pregão abaixo desse patamar aqui, fica mais para se buscar venda de day trade na Petro. Voltou para cima dessa região aqui, superou a máxima pregão de hoje, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, foco em buscar a operação de compra de day trade na Petro.
No semanal, né, só para mencionar, no semanal a alta foi de 10,83%, mas não conseguiu nem fechar acima da máxima da semana anterior, ou seja, perdeu essa força aí na ponta compradora, mas ainda tem em si um sinal de ter um repique aqui de alta. Para quem está comprado no médio prazo nesse ativo, aguardando algum recuo um pouco maior do preço, uma das alternativas seria aguardar pelo menos mais umas 2 semanas para fazer algum reposicionamento de stop, mas lógico que o stop inicial ficaria aqui abaixo da mínima que ela atingiu. O stop ficaria lá em R$ 10,84. Vale 3, dia de hoje, queda de 4,52%, conseguiu ali se sustentar levemente acima da média móvel de 13 períodos, apesar de ter perdido a mínima do pregão anterior, que seria um sinal de saída para quem está comprado. Se voltar aqui a perder essa mínima aqui, aumenta a chance de ter um movimento para baixo, que pode vir inclusive a fechar esse gap de alta aqui. Um primeiro suporte ali nos 35,86 e o segundo suporte nos 34,10. São os suportes que eu vejo mais próximos aqui. Tem um menos relevante, um intermediário, um gap de corpo na faixa dos 37,64 para o ativo. O que seria importante acontecer para esse papel para gerar alguma operação de compra no próximo pregão? Um movimento aqui fraco para baixo e gera um sinal de alta na sequência. Ou fica aqui um pouco mais de lado em cima da média e gera pivô de alta. Eu ficaria mais interessado na questão do fundo ascendente, para se ter alguma expectativa, ou pelo menos um espaçamento maior para essa região aqui. Ó. Quanto mais distante for dessa região em termos de entrada na ponta compradora, melhor. Por quê? Por conta da resistência na faixa dos 42,33 é o local onde pode, 42,21 a 42,33 é o local onde pode entrar a pressão vendedora e que freou a alta da Vale aqui nessa sexta-feira. Então gerou essa queda de 4,52% após testar aquela zona ali de resistência. Indo para um gráfico até intraday da Vale 3, aqui dá para observar que a ação caiu, gerou movimentos para cima, caiu de novo, abriu caindo, tentou subir, gerou mais um topo descendente, tendência bem fraca para baixo por enquanto. Ficaria muito mais interessado em trabalhar em venda de day trade na Vale 3 abaixo dessa região aqui, que é um patamar de 39,41 a 38,97. Enfim, de maneira geral, abaixo dos R$ 39,00 para topo descendente, seja de gráfico de 15 minutos ou gráfico de 60 minutos para venda, ficaria mais interessado abaixo dos R$ 39,00 no ativo. SUS B3, alta forte de 17,18% no pregão de hoje, ou seja, enquanto o Ibov caiu, o SUS B3 conseguiu gerar aqui um pivô de alta no gráfico diário, só que com resistências muito próximas pela frente, como aqui do gráfico diário na faixa dos R$ 35,46, depois um fundo anterior na faixa dos R$ 37,00. E o stop ficaria bem grande para botar o stop aqui. Mesmo que fosse a compra aqui no rompimento desse topo anterior, o stop também ficaria grande para proximidade das resistências que eu acabei de comentar. Qual a alternativa? Gráfico intraday de 60 minutos, depois desse bom movimento limpo, detonando aqui esse movimento mais fraco de queda. Caso venha a acontecer isso aqui na próxima semana, no início da semana, segunda para terça-feira, você até mesmo na segunda-feira, fundo ascendente, foco maior em buscar a operação de compra aí na SUS B3. O que é importante para o ativo? Ficar acima da média móvel de 13 períodos, acima dessa região que ela rompeu. Depois disso, SLC3, outro ativo que teve um bom desempenho, 3 pregões consecutivos de subida, estava travado aqui, gerou um sinal de baixa e reverteu esse sinal de baixa. É isso que eu estou comentando ali no Ibov. Se a gente tiver a reversão de um topo que aconteceu em cima da média, aumenta a probabilidade de se ter um movimento um pouco maior para cima. No caso aqui da SLC3, ela conseguiu até fechar a semana acima já das 2 médias, que é algo ainda mais interessante. Um dos poucos ativos que estão gerando aí uma sinalização bem importante e que traz a alternativa de não buscar uma compra de imediato aqui, pelo menos para mim não, aqui nessa região. Em termos de swing trade, é um ativo que eu vou ficar bem atento no sentido de gerou algum tipo de correção no tempo ou no preço, no decorrer das próximas semanas, principalmente na próxima semana, proporcionou algum sinal de alta, foco maior em buscar a operação de compra nesse ativo. Ficou de lado aqui assim e gerou ali, de lado ali uns 3, 4 pregões, gerou um pivô de alta, foco buscar em compra na ação. E RBR3, semana boa para RBR3, depois de uma pancada para baixo, lá da máxima para a mínima na faixa de 86%, a semana deu uma aliviada, subiu 42,47%. É pouco para o que caiu, né?
Então, a gente, para voltar, só para você ter uma ideia que é diferente, né? Caiu 86%, então, opa, é só subir 86% já volta para o meu preço. Não, tem que subir 590% esse ativo. Então, o fato que eu vejo com bons olhos no sentido de fechamento dessa semana foi fechar acima aí da máxima da semana passada, fechar acima do gap de corpo ali, que é ali na faixa acima dos R$10, então foi algo positivo. Só que está num ponto importante aqui agora, no gráfico diário. Movimento de subida, mais fraco que foi o movimento de baixa. Para quem está comprado no swing trade, perdeu essa mínima aqui, pularia fora da operação aí comprada no ativo. Ganhou um pouco mais de força para cima, olhando para um gráfico intraday. Né? O gráfico intraday daria para quê? Ficar de olho nisso aqui, ó. Rompeu para cima, pivô de alta no G60, possibilidade de compra, stop abaixo da mínima aqui desse recuo, ou enfim, ou fez isso aqui e girou pivô de alta, possibilidade de compra, stop ficaria aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida através da sinalização positiva que gerou aqui no gráfico semanal. Pode ser um rompimento, inclusive, até aqui, 10,90, que seria, inclusive, uma superação da máxima desta semana. Lembrando, de maneira geral, a tendência ainda é de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, e está no processo de correção, tanto no semanal quanto no gráfico diário. Por isso, atenção especial no sentido de ter sinalização contrária, que seria saída na posição comprada nesse ativo aí, pelo menos de curto prazo, para quem fez compra aqui pegando em uma operação contra a tendência. Banco do Brasil, BBAS3, topo descendente em cima da média móvel de 13 períodos, após 3 pregões bem fortes para cima, que detonou pelo menos ali uns 4 para baixo, os últimos 4 aqui, é um sinal que eu vejo ainda fraco no sentido de... é um sinal de topo descendente, ruim, logicamente, mas olhando até para o que aconteceu no diário, no G60, observe, caiu e ficou aqui de lado. Tem chance de gerar o quê? Um pivô de baixo. Então, qualquer entrada para ter um stop mais curto, daria para colocar o stop acima da máxima do pregão de hoje, se gerar aqui um pivô de baixo, ou seja, para um stop mais curto, do que entrar aqui e colocar o stop aqui em cima. Então, o stop ficaria um pouco longo. Então, não exigiria tanto desse movimento para baixo no primeiro momento, devido à força que foi apresentada por passos compradores nesse aqui. Por esse motivo, colocaria, em termos de entrada na ponta vendedora, o stop pelo G60, porque aí não precisaria exigir tanto para baixo. Porque o risco menor você precisa exigir menos para baixo, em termos de objetivo, para ter uma boa relação risco-retorno. Então, nesse caso aqui, tendência de baixa, semanal não quebrou ainda a sequência de máximas descendentes no gráfico, né, aqui no semanal, para se ter algum sinal mais claro de ter um repique de alta, mas o papel, a dificuldade nesse momento do swing trade é o seguinte: você tem um topo no gráfico diário, na BBAS3, só que pelo gráfico mensal ela tem já um suporte aqui de fundos anteriores do gráfico mensal, algo que pode justamente, como aconteceu aqui, de recuperação, frear o movimento de queda, até gerar um movimento maior de recuperação em um prazo maior, como o gráfico semanal. Recuperação seria superar essa semana, a máxima dessa semana, e ter algo mais para cima. Então, o risco ficou maior por conta dessa força que foi apresentada, e aí fazer a venda muito próximo da zona de suporte do mensal é aquela questão da relação risco-retorno. Então, mais uma vez, por isso que eu estou mencionando a questão do gráfico ali de 60 minutos em termos de pivô de baixa, né, de fazer a entrada pelo pivô de baixa. E olha só a região que ela se encontra aqui ainda, ó, é esse patamar aqui, ó, de suporte. Ele pode fazer pivô de baixo, parar aqui, descair e voltar aqui para cima. Esse ativo voltando para cima da máxima de hoje, né, para cima dessa região aqui, assim como eu falei lá da Petro, se eu não me engano, de voltar aqui para cima, não, de Bovespa, voltar aqui para cima, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora de day trade, gráfico de 15 minutos, fundo ascendente em BBAS13. Região essa é de R$ 29,03. CSAN3, também topo, após um movimento mais forte para cima, que superou a máxima de um candle de uma semana anterior, terminou a semana ali com alta de 10,18%, mas apresentou um candle aqui de queda. Perda dessa mínima seria uma das alternativas de se buscar na operação de venda, com stop aqui em cima. Outra alternativa, gráfico de 60 minutos, perda dessa mínima seria aqui um pivôzinho de baixo, está em cima de uma região de suporte. Então esse é o lado, como eu estou falando, que está difícil nesse momento, é essa questão do encaixe aqui das periodicidades, pelo menos dentro da minha metodologia. Tá? Não deve estar difícil para todo mundo, mas em alguns momentos no mercado se torna mais difícil para determinadas metodologias. Para mim, nesse momento, está um pouco mais difícil
as operações, para ter um risco menor e um objetivo maior, uma relação risco-retorno mais favorável. Mas aqui seria uma das alternativas de se buscar uma operação de venda se perder essa mínima, stop ficaria aqui acima. Depois de segunda, fez a venda, depois de segunda, terça-feira, não evoluiu, superou a máxima da terça, pularia fora dessa operação de venda em Cosan. Lojas Rene, LREN3, ativo aqui que apresentou uma queda de 6,95%, a queda da Cosan foi de 9,47%. Essa entrada de venda em Lojas Rene seria, se perder a mínima de hoje, possibilidade de venda com stop mais curto acima da máxima desse pregão. Aumentaria a chance de ter algum movimento para baixo, mas sem buscar um objetivo tanto lá para baixo. Logicamente, ficaria atento, principalmente no suporte imediato, na faixa dos R$30. Né? Chegando aqui, seria um dos pontos de possível realização de lucro de uma operação de venda que venha buscar esse patamar. Então, uma atenção especial para o próximo pregão. E Itaúsa, lembrando que Lojas Renner está em tendência para mim de baixa. Aqui a gente pode falar assim, nossa, mas aqui está em tendência de alta. Fez isso aqui, fez um pivô de alta. Se eu jogar no gráfico aqui de 2 dias, dá para ver o quê? Movimento único para baixo e movimento basicamente de subida. Então, ou seja, a tendência ainda seria de baixa. Então, por esse motivo, só ficaria um pouco mais focado em buscar a operação de compra em Lojas Renner se ela passar a trabalhar acima dessa região aqui que ela está respeitando. Fechou ontem acima, mas voltou para baixo, a região ali na faixa dos 36,74 e melhor ainda acima de 38,69, ou seja, voltou para cima dessa região aqui, passou a gerar sinais de alta no intraday G60, fundo ascendente, pivô de alta, aí sim, um interesse muito maior em compra em Lojas Renner. E por último aqui, Itaúsa, ITSA4, que gerou topo descendente, sem nem chegar lá na média. Então, para mim, eu vejo o seguinte, eu vejo uma correção fraca em termos de tempo ou de preço, após um movimento longo de baixa, e isso me tira da operação, porque isso não me geraria uma expectativa tão forte de vir a perder essa mínima. É lógico que a gente está passando por um momento diferente de crise, que o mercado está esticado para baixo, gera um sinal de baixo, pode ficar ainda mais esticado para baixo. Então, mas dentro do que acontece em média, é esse tipo de operação. Prefiro buscar, às vezes, um gráfico intraday para tentar trabalhar com stop mais curto. Observe como o movimento aqui foi fraco para cima, agora sim gerou um sinal para baixo, que seria uma das alternativas de venda, com um stop grande, né? No sentido de G60, grande, né? Comparado aos candles anteriores, um stop um pouco maior, já tendo suporte próximo aqui, mas com esse stop, o objetivo seria pegar um movimento até esse nível aqui na faixa dos R$ 8,07. Então, Itaúsa, para gerar um aspecto, de maneira geral, para quem está de olho em compra em Itaúsa, pensando no curto prazo, principalmente para esse ativo gerar algum sinal de alta, gerar um cenário mais positivo, ideal que volte para cima da média. Isso representaria anular esses 2 candles fortes de baixa e traria um aspecto mais positivo para se trabalhar comprando o papel, seja para curto prazo, seja para curtíssimo prazo, através de um gráfico intraday. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda.